Mas aí a vida vai passando e nós temos uma oportunidade dada por Deus para criar uma nova família. Quando nós nos unimos a alguém, quando um homem se une a uma mulher ou uma mulher se une a um homem, e ali eles têm uma chance de estabelecer uma nova família. E aí a gente olha para trás, a gente percebe, né, os erros que a nossa primeira família cometeram e a gente quer fazer as coisas diferente. E nós temos muito o que aprender em relação à família. Mas eu quero que você se lembre disso. Deus foi quem criou a família. A família é um projeto de Deus. E nós devemos fazer tudo para que a família seja um lugar de bênção, um lugar de cura, para que o seio familiar seja um lugar que exala vida, seja um lugar de amor. Faça de tudo para que o seu lar seja uma referência de amor para os seus filhos. Eu me lembro, quando eu começo a falar de família aqui, eu me lembro do filho pródigo. Eu me lembro do filho pródigo, que em um determinado momento ele quis sair da sua casa, ele quis deixar a sua família, mas ele saiu debaixo de circunstâncias muito complicadas, porque ele não saiu para uma vida abençoada, mas ele saiu para uma vida irresponsável. Ele se enrolou todo com o pecado e quando ele estava no fundo do poço, ele se lembrou da sua casa, ele se lembrou da sua família, ele se lembrou do seu pai. Ele disse assim, eu estou aqui passando fome e na casa do meu pai até os empregados têm fartura. E aí, a partir daquela lembrança, ele teve o desejo de voltar para a sua família. E ele se levantou e caminhou de volta em direção à sua casa. Eu vejo aqui a importância de nós criarmos memórias positivas na nossa família. A vida passa muito rápido. Os nossos filhos crescem muito rápido e nós perdemos muito tempo com brigas, com discussões, com desentendimentos, brigando por migalhas, às vezes, né? Brigando por coisas que são tão insignificantes e não percebemos que muitas vezes no meio dessas brigas, dessas discussões, nós acabamos ofendendo, humilhando, magoando pessoas que são tão importantes para nós. Então, é importante termos essa consciência da necessidade de criarmos memórias positivas dentro do nosso lar, porque a nossa família é um projeto de Deus. Amém? Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. É preciso que o casal entenda e reconheça Deus como o Senhor do seu lar. Por isso que eu pedi para escrever aí, você pode escrever ainda, eu e minha família serviremos ao Senhor. Se você quiser, coloque o nome das pessoas da sua família aí, o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Coloque o nome deles aí e nós, no final, vamos orar aqui pelas famílias. De acordo com a Bíblia, a família é uma instituição divina criada por Deus, permanente, ou seja, ela não muda, ela é constituída por pai, mãe e filhos. Dentro dessa instituição,
é necessário estabelecer alguns parâmetros, né, que estejam de acordo com os princípios bíblicos. Depois você lê, eu não vou ler aqui porque eu quero pegar um outro enfoque aqui. Depois você lê Efésios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo escreveu. Deixa eu abrir aqui então, para ficar completo, né, o estudo. Efésios capítulo 5, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 5. Eu estou lendo aqui a NVI, que é a nova versão da linguagem de hoje, tá? Eu vou ler a partir do verso 21. Efésios capítulo 5, a partir do verso 21. É um texto onde o apóstolo Paulo, ele fala sobre a família. Ele diz assim, olha: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A gente gosta muito de frisar o verso 22, que diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. Mas a gente se esquece que antes Paulo está dizendo assim: sujeitem-se uns aos outros. Verso 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Quando a gente lê isso aqui, muitos maridos acham assim, o máximo, que a mulher tem que se sujeitar a ele, tem que obedecer a ele, como se a mulher fosse um capacho do homem. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, tá? Deus é um Deus justo, Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus de princípios, e para que haja ordem na família, Deus colocou o homem como governo, colocou o homem como administrador do lar, da casa, da família, mas no sentido de provisão, o homem traz o alimento para dentro do lar. No sentido de proteção, o homem, ele até mesmo por ter força física maior do que a mulher, ele deve protegê-la, o homem é o protetor do lar. Só que a partir do verso 25, o apóstolo Paulo, ele fala do papel do homem dentro da família como representante de Deus. O homem, o pai, é a principal figura de Deus na vida dos filhos. É a primeira referência de Deus, tanto o pai quanto a mãe, mas aqui ele fala especificamente para o pai. O homem é a primeira referência que os filhos têm a respeito de Deus. Quando o seu filho não sabe nem falar ainda, a figura de Deus que predomina para ele é a figura do pai e da mãe, no sentido de cuidar, de acolher, de dar o alimento, de proteger, de pôr limites em vários aspectos. E aí o apóstolo Paulo fala assim no verso 25: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Olha só, a palavra do Senhor diz para a mulher ser submissa ao marido, a esposa se submeter ao marido, porque o marido é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Mas ao mesmo tempo ela diz para o marido amar a mulher da mesma forma que Cristo amou a igreja. É fácil para uma mulher se submeter a uma liderança que dê a vida por ela.
É fácil para uma mulher estar sujeita à autoridade de um marido que a ame a ponto de morrer por ela se for preciso. O difícil é uma mulher se submeter a um marido que não dê a mínima por ela, que não dê o devido valor a ela. Então, as pessoas gostam muito de focar nisso, a mulher se submete ou não ao marido. Eu quero dizer que fica muito tranquilo uma submissão a alguém que ama tanto você. Eu me submeto a Deus, a Jesus, porque Ele me ama. Não porque Ele se impõe sobre a minha vida, porque Ele me aterroriza, porque Ele me maltrata, porque se eu não obedecer, Ele vai me castigar. Não. A minha submissão a Deus deve ser por amor. Deve ser uma expressão do reconhecimento do amor de Deus. Esse é o sentido da submissão da mulher ao marido. Ela se submete a alguém que a ama tanto que, se for preciso, entrega a sua vida por ela. Eu quero me submeter a esse Deus que me ama tanto. E a mulher deve dizer assim: sim, eu me submeto ao meu marido, ele me ama muito. Ele dá a vida por mim se for preciso. E eu estou falando de família. O valor de uma família. Quantas vezes, por causa de uma aventura, homens e mulheres colocam em risco a sua família, colocam em risco a formação dos seus filhos. Quantas pessoas preferem abandonar a família do que lutar por ela? Família é para permanecer junto. Família é para permanecer unida. Não é para separar por qualquer motivo. Não é para ir embora por causa de qualquer briga. Não é para você abandonar a sua esposa ou você abandonar o seu marido por causa de uma proposta de Satanás. Infelizmente, muitas famílias têm sido destruídas porque as pessoas dão mais valor aos seus próprios prazeres. A família é uma bênção na nossa vida e ela requer de nós renúncia, ela requer sabedoria, ela requer que busquemos de Deus uma direção. Você precisa se submeter a Cristo, a Deus, e procurar a melhor direção para você preservar a sua família. Amém?